Vamos ver se vai sair áudio agora. Oi, som. Espero que esteja saindo áudio aí. Alguém me dá um retorno aí, por favor. Ok. Shabbat Shalom a todos vocês, irmãos. Estava citando o nome de vocês aí e a alegria que temos de compartilhar a palavra da salvação. Vamos fechar os nossos olhos para orar ao Criador. Todo-Poderoso, Yah, grande eu sou, bendito seja teu nome, Pai, para todos sempre. Bendito aquele que vem em teu nome, Pai, Yahushua HaMashiach, nosso Salvador, nosso Messias. Nos ensine a lutar, nos ensine, Pai, a perseverar, a nunca retroceder. Em nome do Mashiach, iniciamos esta reunião em teu nome, agradecendo por todas as bênçãos, tua proteção, tua shalom sobre cada um de nós e o teu perdão, em nome de Yahushua HaMashiach. Amém. Amados irmãos, que satisfação poder compartilhar as verdades pontuais para este momento que estamos vivendo, onde a luta espiritual se acirra, onde nós temos que cada vez mais buscar o Pai. Consagração, determinação, foco na nossa jornada rumo ao Olam Rabá, ao mundo vindouro, à vida eterna. E é para isso que estamos aqui, para falar de guardar a emuná, a fé, a lealdade, a confiança no eterno, jamais retroceder. Gostaria de começar com o que diz Hebreus capítulo 10, verso 38 e 39, está escrito, pegue a sua Bíblia, acompanhe comigo, vamos meditar na escritura. Todavia, o meu justo viverá pela fé. Se retroceder, nele não se compraz a minha alma. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição. Somos, entretanto, da fé para a conservação da alma. Então, irmãos, guardar a fé, viver pela fé é uma questão de sobrevivência. Aqui Paulo diz que aqueles que retrocedem, retrocedem para a perdição. Por isso nós jamais podemos retroceder daquilo que o Pai nos chamou, daquilo que o Pai nos colocou. E por que eu estou trazendo esse estudo hoje? Um abraço para o meu querido irmão Fábio Pires e todos que estão se conectando agora, tá? E por que o Pai, ele não se alegra naqueles que retrocedem? E por que, irmãos, que eu estou falando isso agora? Porque nesse momento da história da humanidade, muitos acham que as profecias não vão se cumprir. Muitos acham que a vida está voltando ao normal. As restrições estão sendo retiradas. As máscaras não são mais obrigatórias. Os países que outrora exigiam lá a picada da serpente estão deixando de pedir isso aí. Então muitos estão felizes porque acham que vão voltar para suas vidinhas normais, vamos dizer assim. Só, meus irmãos, que nunca foi tempo de nós nos conformarmos com esse mundo e jamais será um tempo de retrocedermos para o sistema. Eu queria deixar claro que o Pai vai agir de uma maneira tão tremenda, tão pesada agora, que muitos vão perceber, talvez tarde demais, que fizeram a escolha errada em não guardar a fé, em não prosseguir, em não viver pela fé, e não continuar no caminho da emuná, da confiança e da lealdade ao Pai. Por isso que nós vamos hoje adentrar nessa pequena reflexão dentro das Escrituras sobre o que significa, irmãos, viver pela fé, como Paulo diz, não pela vista, não pelo que se vê. E aqui diz assim, em Romanos 10, 17, consequentemente, a fé, a confiança no Pai, a lealdade a Ele, vem por se ouvir e ouvir a palavra do Altíssimo. Romanos 10, 17. Então, quando você medita na palavra do Altíssimo, eu não estou falando só da Torá,
É importante ler as porções da Torá no Shabat e tudo mais. É importante. Mas não só a palavra dos profetas, não só também isso, mas o testemunho do Machia, que é o espírito da profecia. Frequentemente, meus irmãos, as pessoas elas têm uma dificuldade em seguir a Torá, todas as instruções que o Pai nos deu, e também, por outro lado, tem dificuldade de entender o tempo que estamos vivendo. Tem dificuldade de entender a escatologia bíblica, os acontecimentos finais. Então, alguns ou se concentram muito na Torá ou se concentram muito em escatologia, em acontecimentos proféticos. As pessoas têm uma grande dificuldade em conciliar essas duas coisas, em guardar a imuná da Torá e guardar a imuná do testemunho de Machia. A palavra da revelação, do Apocalipse, Guiliana, revelação. Por todos os lados você encontra incompreensão no meio judaico-messiânico, no meio nazareno, pessoas que frequentemente negam as profecias, negam a Torá, e esses eu não recomendo que você ouça, porque essas pessoas elas vão esfriar você na fé, elas vão fazer com que você desista de se preparar para os tempos finais, elas vão fazer com que você se acomode em berço esplêndido, deitado eternamente em berços esplêndidos. E você está correndo perigo de alma ao ouvir pessoas que dizem, vai demorar centenas de anos ainda, não se preocupe. Ou pessoas que dizem, não, isso não é para agora, ou já se cumpriu. É um perigo terrível. Negligenciar de ouvir a palavra da revelação, a palavra da profecia, o Apocalipse, a palavra dos profetas. E aí se foca só em Torá. Por outro lado, já tem pessoas que ouvem só a profecia, escatologia, pessoas que dão muito crédito a entender que a picada da serpente faz mal, que o passaporte do inferno é perigoso, só que não querem guardar a Torá, não querem um compromisso com o eterno, quer escapar somente do cerco da serpente aí, das picadinhas. E o que acontece com esse pessoal? Quando vê que as normas estão se abaixando, se restringindo, as restrições estão acabando, aí eles, então agora eu vou voltar para o meu bem bom. Não tem compromisso com o eterno. São 2 pesos e 2 medidas. Em Judas 1, 3 e 4, há um alerta muito sério que diz, amados, procurando eu escrever-vos com toda diligência acerca da comum salvação, eu tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Então, meus irmãos, aqui é um campo onde não há neutralidade. Eu e você temos que brigar pela fé, pela imuná. Temos que brigar pela lealdade, a confiança no Pai. Eu já tenho dito para algumas pessoas mais chegadas, eu não escuto líderes messiânicos que foram picados. Eu não escuto essas pessoas. Você não deveria escutar. Mas eles parecem muito espiritual. Porque ele parece que tem uma unção. Irmãos, como que uma pessoa que está em transgressão da Torá, ela pode passar alguma coisa para nós? E aqui em Judas, ele vai falar exatamente desses que retrocederam. E logo em seguida, que ele cita os casos daqueles que se apostataram da fé, da verdade. Por isso que Judas, ele escreve nesse pequeno capítulo um resumo de toda a apostasia que ocorreu desde os primórdios até os dias de hoje. YouTubers que, por exemplo, defendiam a luta, a militância contra o sistema, e hoje estão do lado do sistema. Estão alinhados com o sistema, foram picados e tudo, e ainda falam mal do sistema. Então, nós temos que contender pela fé, nós temos que batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Efésios capítulo 6 traça um esboço do tipo de armadura, do tipo de preparação que nós devemos ter para enfrentar essa batalha que está aí, meus irmãos.
E nós temos aqui uma batalha muito acirrada a ser enfrentada. É uma batalha contra o mundo inteiro. Nós estamos na contramão de todo esse sistema maligno, tanto o religioso, o político, o financeiro, esse sistema de identificação que está se formando, o sistema da saúde da serpente, da OMS, o sistema, todo o sistema maligno que está aí. E nós precisamos dessa armadura, meus irmãos. Nós precisamos estar prontos para enfrentar a batalha. E aqui diz em Efésios 6, 10 a 12, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos em Iá e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Iá, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. E por astutas ciladas, nós sabemos, irmãos, que são ciladas covardes. Como Paulo também diz, vocês não são ignorantes das ciladas astutas, das astúcias do inimigo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, irmãos, existe uma hierarquia maligna contra a qual nós devemos lutar. Existem o cabeça lá das hostes malignas, existem os principados, fala-se aí de 5 principais príncipes, com o qual o povo de Israel teve que lutar muitas vezes, com o qual o Eterno auxiliou, e que eles são frustrados pelo nome de Yahushua, e que tem arcanjos poderosos do Altíssimo que são designados para essa batalha nessa instância superior, que é Gabriel, Micael, Rafael, Fanuel, conforme está no livro de Enoque. E ainda fala das potestades. São hierarquias menores, mas que estão conduzindo outros soldados, outros milhares de soldados sob o seu comando, ao qual os nossos anjos ministradores têm poder e podem frustrá-los, primeiramente em nome de Yahushua e segundamente pelos seus espíritos ministradores, seus anjos poderosos que nos acompanham. E ainda fala contra os príncipes das trevas deste século. O adversário tem súditos nesse mundo, príncipes das trevas, que estão militando contra as nossas almas, usados para nos atingir, meus irmãos, para nos fazer retroceder na fé, na emuná, na confiança, na lealdade. Saiba que se você está nesse mundo, você está passando por uma batalha espiritual muito grande. E eu sei disso porque eu também estou passando. É uma batalha invisível, às vezes é imperceptível, às vezes nós não compreendemos todas as coisas que acontecem ao nosso redor, mas nós sabemos que nós estamos travando uma batalha terrível. E aqui diz, contra as hostes espirituais da maldade, e diz, nos lugares celestiais. Hoje nós temos um entendimento que Babilônia não é uma cidade física na Terra, é uma cidade, é uma plataforma no céu, de onde Satanás e sua corte observa atentamente as decisões que a humanidade está tomando, principalmente a dos filhos da luz, a dos servos do Altíssimo, aos israelitas. Então essa batalha espiritual está em andamento, meus irmãos. E como vamos travar essa batalha espiritual? Então ele vai dizer, portanto, tomai toda a armadura de Iá, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. Efésios 6:13. Observe, ele manda nos revestir, nos tomar de
toda a armadura, não parte dela, não só um item, não só uma arma, não só uma proteção, é tomar toda. Porque a batalha que nós vamos enfrentar, que nós estamos enfrentando, requer que nós estejamos completamente revestidos da armadura de Ar e na força do seu poder. Ele diz para que possais resistir no dia mau. Aí eu pergunto, irmãos, quando houve um tempo na história desse mundo tão mal quanto esse que nós estamos vivendo, um dia tão mal como está ficando, onde o amor está se esfriando, a apostasia aumentando, conflitos, guerras, rumores de guerras por todo lado, onde nós vemos ataques biológicos chegando, onde nós estamos vendo aí também a chegada do grande reset, o grande apagão mundial, o dia das trevas, o dia do Todo-Poderoso, o dia de trevas, dia de angústia chegando. Quando é, então, o dia mau que temos que estar prontos para resistir? Nós devemos entender, irmãos, que se agora já está difícil, imagine quando chegar realmente o dia mau. Se agora já está sugando nossas energias, nos levando ao limite, imagine, irmãos, quando chegar o dia mau. Como será difícil enfrentar a mudança terrível de genética que está acontecendo na humanidade, um ataque zumbi, os eventos catastróficos climáticos que estão aí, como as pessoas lá de Petrópolis já estão vivenciando. Ao longo desse ano de 2022, as pessoas também do sul da Bahia, do norte de Minas, as pessoas no Espírito Santo estão passando. Imagine, meus irmãos, quando realmente o dia mal chegar. E diz, e havendo feito tudo, ficar firmes. O objetivo dessa mensagem é: guardem a fé, meus irmãos. Jamais retrocedam. Fiquem firmes. Essa é a mensagem que nós temos nessa manhã para você. Porque nós não somos daqueles que retrocedem para a perdição. Antes, avançamos para a salvação das nossas almas. Aqui está, meus irmãos. Então, qual é essa armadura que nós devemos nos revestir? Estais, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos. E aqui está falando do cinto, com a verdade. Falar a verdade. Viver a verdade. Sim, sim, não, não. Nosso Salvador dizia em João: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. São João. É o Evangelho de João. Tua palavra é a verdade. Nós temos a verdade como as escrituras são a verdade. Salmo 151, 172 diz: a minha língua falará da tua palavra, pois todos os teus mandamentos são verdade. Então os mandamentos do Pai são a verdade. Você tem que se cingir, se armar, se proteger com o cinto da verdade. A palavra, os mandamentos são a verdade. E diz: e vestida a couraça da justiça. Sedacá, meus irmãos, é a Torá. Os mandamentos do Pai são a verdade. O Salmo 119, 142 diz: tu estás perto, Iô. Tu estás perto, Iá. A tua palavra e a tua lei é a própria verdade. Então, a palavra do Eterno é a própria, a justiça, os mandamentos dele é a própria verdade. Todos os mandamentos dele são justiça. Então, meus irmãos, quando você se cinge da Torá, você está se cingindo da armadura da justiça. Como já temos dito, a Torá é uma cerca, ela é uma proteção para que nós não possamos sofrer dano, sofrer ataque, se machucar. A Torá é uma cerca que tem que ser armada. Agora eu pergunto, como nossos irmãos
que não têm entendimento da Torá, dos mandamentos, vão poder se armar com toda a armadura da justiça. Não vão. Não vão. A justiça que é apresentada nesse sistema aí, ela é muito relativa. A justiça, ela tem que ser a Torá. Ela é uma parte integral dessa armadura. A Tzedaká tem a ver com a Torá. Lá diz que será por nossa justiça, quando cumprirmos esses mandamentos da Torá. Porque a Torá é a justiça, é a armadura que protege o nosso corpo, os nossos órgãos vitais, para que o adversário não possa achar uma brecha e nos derrubar. Nós temos que andar em conformidade com os mandamentos do Pai, em obediência. Eu acredito, irmãos, que esse é um foco muito importante, porque a primeira coisa que o adversário nos faz fraquejar é para cair em pecados. Quando o sujeito esfria na fé, ele passa por tentações que o levam a pecar contra o Pai. E aí isso é temerário, porque isso abre uma brecha para que o inimigo nos acerte com um dardo flamejante, para que o adversário lance suas setas envenenadas contra nós. Por isso que a Torá é tão importante. Teus mandamentos são justiça. Todos os teus mandamentos são justiça. Salmo 119, 172. Lê o Salmo inteiro. A justiça sempre está associada aos mandamentos, à Torá. Que nós temos. E calçados os pés na preparação das boas novas da paz. Efésios 6,15. Paulo também já dizia, recitando o Salmo, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas. Porque o nosso caminhar, ele deve ser temperado com palavras de graça, da receda, da misericórdia do Pai, da reconciliação do Pai com os pecadores. Tem que ser seguida da preparação das boas novas da paz. Se a nossa linguagem não for temperada com isso, irmãos, para que nós vamos viver nesse mundo? Qual o objetivo de estar nesse mundo se não ser o sal da terra, se não ser a luz do mundo? Obrigado, irmão João Fonseca. Que o Eterno te abençoe. Não tem, irmão, sentido de estar aqui nesse momento. E olhe que nós estamos chegando num momento que já não é mais para nem estar falando certas coisas para os ímpios. Não é momento mais de estar alertando certas coisas, não é momento mais. Que já passou esse tempo. Mas onde quer que estejamos e caminhemos, nós temos que falar da salvação. Isso é algo fundamental da nossa caminhada. Aqui diz em Efésios 6,16, e tomando sobretudo, e eu acho interessante quando há uma ênfase em algo, sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Irmãos, o escudo da fé, no hebraico emuná, ele quer dizer lealdade. Ele quer dizer confiar no Pai, a despeito de qualquer coisa. Não importa as adversidades que sobrevêm na nossa vida, nós temos que confiar que o Eterno, ele é fiel para conosco. Ele sempre é fiel. Nem importa se nós somos infiéis. A fidelidade dele é eterna. Nós temos que entender que se há um problema na nossa falha para com ele, não na parte dele para conosco. E isso é uma das coisas que eu aprendi na minha caminhada de fé. O Eterno, ele não falha conosco. O Eterno nunca nos abandona, nunca nos deixa. O Eterno nunca fraqueja nas promessas dele. O Eterno é fiel. E fé é isso, é confiar no Eterno. É ter lealdade a ele a despeito de qualquer coisa. Sabendo, meus irmãos, que ele sempre fará o melhor por nós. Que até os males que vêm é para o nosso bem. Tudo é para o bem. Sempre confiar nisso. Sempre estar lembrando que o Eterno, ele está fazendo aquilo que é o melhor para nós. Talvez lá na frente nós vamos compreender
talvez nós nunca compreendamos, mas tendo a ciência de que o Eterno está fazendo o que é melhor por nós, apesar das adversidades. E isso, irmãos, vai nos fortalecer e vai nos preservar no caminho. Quando tudo mais falhar, nós temos o escudo da imuná, da confiança. E aí diz, o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Você vê constantemente, irmãos, dardos inflamados do maligno. E o objetivo de um dardo inflamado, em chamas, é exatamente isso, é perfurar e queimar. É acabar conosco. É nos liquidar. E você vê as coisas que acontecem na sua vida e na minha para liquidar a nossa fé. Às vezes o adversário usa um parente bem próximo para nos atingir, onde é o nosso ponto fraco, uma filha, um filho, um cônjuge. Às vezes o adversário utiliza algo que nós gostamos muito, que nós queremos muito, com os dardos inflamados dele para nos atingir, para nos fazer esmorecer. Às vezes o adversário até mesmo utiliza de sortilégios relacionados à nossa fé, com falsos irmãos nos atacando, utiliza situações em que nós somos mais vulneráveis. Só que pela fé, pela confiança no Pai, na emuná, nós vamos subsistir. Nós vamos apagar as chamas desses dardos inflamados. O escudo da fé não só bloqueia os dardos pontiagudos, como ele apaga o fogo desses dardos. É isso que é interessante. Se tratando dessa batalha espiritual, meus irmãos, é isso que é viver pela fé, pela confiança no Pai. Efésios 6,17 diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Yah. O órgão mais vital que nós temos, mais letal, é a cabeça. E esse tem que ser protegido a todo custo. E Paulo, Shaul Rachalia, fala que a proteção para a nossa cabeça é o capacete da salvação. E o que Paulo vai dizer sobre a salvação, meus irmãos? Ele vai dizer que eu não me envergonho do evangelho, das boas novas, pois é o poder de Yah para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do Yahudim, primeiro do judeu, também do grego. Então, o que ele está falando em Romanos 1,16, meus irmãos? Que o evangelho, as boas novas, é o poder de Yah para a salvação. Quando nós nos concentramos no poder do Pai de nos salvar, no Mashiach, quando nós guardamos essa confiança que o Pai é poderoso, que tudo podemos naquele que nos fortalece, nós vamos estar protegidos com o capacete da salvação. Nós não vamos deixar que coisas ruins entrem na nossa cabeça. Como dizia um provérbio, nós não podemos impedir que os pássaros sobrevoem sobre a nossa cabeça. Nós podemos impedir que eles façam um ninho, ó, aqui em cima. Que eles façam um ninhozinho na cabeça. Isso nós podemos impedir. Por isso que quando o adversário vem implantar coisas ruins na nossa cabeça, pensamentos ruins, negativismo, tentações, dúvidas, nós sabemos que pelo capacete da salvação do Eterno que nós vamos resistir. E ainda diz, e a espada do Espírito, que é a palavra de Yah. Sim, meus irmãos, a espada do Espírito, a Escritura, é uma arma poderosa nessa batalha. Porque o adversário também usa a Escritura. Mas nós sabemos que a nossa Escritura é completa. Ela não é meia boca. Não é distorcida, não é pela metade. Ela tem duas testemunhas. Tem a lei e o testemunho de Mashiach. São duas testemunhas na mesma verdade para não nos deixar errar o caminho. Toda palavra seja confirmada pela boca de duas ou mais testemunhas. Então nós sabemos, irmãos, que a espada sagrada é um item fundamental, assim como o escudo da fé, a espada do Espírito.
Não podemos deixar de meditar nela, nem um dia sequer. Nós temos que estar estudando as Escrituras, temos que estar meditando nas promessas que o Pai nos tem dado aqui, meus irmãos. Todos nós estamos nesse processo, uma luta pela salvação, e nós precisamos estar, dia após dia, estudando as Escrituras, lendo as Escrituras, meditando nas Escrituras, estudando as profecias, como Paulo diz, vendo que aquele dia se aproxima. Em Efésios 6,18 diz um item muito importante: orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e vigiando nisto com toda perseverança e súplica por todos os santos. Nós devemos orar, vigiar em todo o tempo, irmãos, suplicando e lembrando também pelos nossos irmãos que estão na luta. Muitas vezes nós falhamos em saber como os irmãos estão, como o outro tá, o que o outro está passando, porque às vezes nós nem percebemos o nosso irmão do lado está numa luta espiritual terrível. E nós precisamos ser usados para dar uma palavra de ânimo, uma palavra de fé, de esperança. E muitas vezes nós falhamos nisso. Eu mesmo reconheço que muitas vezes eu sou relapso em buscar saber como o irmão está, em buscar dar uma palavra de ânimo. E muitas vezes a gente não percebe. A gente acha que as pessoas são imbatíveis ou que elas não estão imunes a provas. Ou às vezes nós nos focamos em nós mesmos, achando que só nós temos problemas, que só nós passamos por adversidades, esquecendo que nossos irmãos da fé estão passando coisas semelhantes, provas terríveis, ou até piores do que nós. Por isso, orando em todo o tempo, com toda a oração, súplica no Espírito e vigiando nisso, com toda a perseverança e súplica por todos os santos. Já são muito poucos os da fé, meus irmãos. Poucos. Aí você imagina com todas as dificuldades e tribulações que já estão aqui. Só com a misericórdia do Pai. Ele diz, vigiando nisto, com toda perseverança e súplica. Perseverança. Permanecer. Paulo ainda diz, combati o bom combate. Terminei a corrida. Guardei a fé. Agora me está reservada a coroa da justiça, que Yahuá, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Aleluia. Combati o bom combate, as últimas palavras de Paulo, irmãos, antes de ir para a degola. 2 Timóteo 4, 7 e 8. As últimas palavras do apóstolo antes de ir para a morte. Morte física. Ele sabia que morrer no Mashiach era lucro. Mas ele terminou a carreira dele e guardou a fé, guardou a imuná, a confiança. Tanto é que ele vai dizer também, eu sei que tenho crido, estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o fim chegar. Por isso que ele tinha essa confiança no Pai, meus irmãos. Essa imuná que nós devemos ter nesse momento decisivo. Sabendo que viver o Mashiach, morrer é lucro. Sabendo que todas essas coisas passaram, nossos irmãos do passado, e que nós estamos no limiar do mundo vindouro. Nós estamos agora para testemunhar o desdobramento final de todo o combate, todo o conflito espiritual entre o bem e o mal. Chegou a nossa hora, meus irmãos. Vamos guardar a fé. Vamos guardar a fé. Retroceder jamais, mas perseverar até o fim. Que o Pai abençoe cada um de vocês, meus irmãos e irmãs. Que o Pai nos ajude a perseverar, guardar a imuná. Que o Eterno te abençoe em nome do Mashiach, Yahushua, Shalom, Shalom. Até um próximo estudo, se o Criador permitir.